Shalom, shalom, lehulam, olá a todos. Shalom, anashim, bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa. E muito prazer em te conhecer. Você que está aqui em um canal que é diferenciado. É o nosso hebraico, o nosso melhor do hebraico moderno. E na aula de hoje, vamos estudar a lição 5. Advérbio ou adjetivo? Você vai aprender. Será que você vai usar um adjetivo na forma de advérbio? E você já se inscreveu para essa aula gratuita? Então se inscreva! Vamos nos organizar. Preparem os ouvidos, porque a aula já vai começar. Então, shalom a todos, shalom anashim. Vamos então introduzir aí na nossa lição de hoje, através do nosso método do livro Curso Hebraico Fácil, a advérbios, que isto é o que fazemos aqui. Nós também introduzimos uma parte da gramática, não com muitas nomenclaturas, mas de uma forma fácil, tal qual é o nome do nosso canal, Hebraico Fácil com Elisa. Vocês que chegaram hoje já viram aí que o nosso hebraico é moderno, então não usamos nikud, né? Podem ver aí que não precisa de sinais vocálicos, porque o hebraico é o hebraico corrente, a forma que você lê e escreve hoje em Israel. Então acompanhe conosco, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode deixar nos comentários também. Mas vai ser fácil. O método aqui não tem os nikud, mas não tem os sinais vocálicos, mas tem transliteração. Nesse vídeo aula vocês não estão vendo transliteração, mas nas vídeos aulas anteriores a essas, vocês vão ver cada palavra que tem uma transliteração para te ajudar a gravar, guardar as palavras. Mas aqui vocês vão ouvir, prestem atenção, preparem os ouvidos, porque é assim que é a aula é ouvindo. A gente vai repetindo aos vídeos, voltando. O vídeo é isso, bom é isso, né? Pode voltar e fazer novamente. Então eu peço que vocês que chegaram hoje vão ter acesso a todas as aulas, mas se inscrevam primeiramente para vocês terem esse acesso e vão fazer todas as aulas muito bem feitas, porque é assim que eu sempre oriento, porque o hebraico não é que nem o português, então precisa fazer a aula completa. Então separei seu tempo, mas fique na aula até ela terminar, ou seja, vai fazer essa aula, quando vocês forem estudar ela de novo, façam ela por completo e saiam dela aprendendo tudo. Tudo que vocês viram na videoaula, vocês vão saber fazer também. Para que lá na frente vocês não vão ter dificuldade nenhuma, que esse que é o objetivo, né? Porque você aprender uma frase ou outra, decorar, como a gente tem muitos vídeos aí que a gente pode ficar decorando frases, enfim, mas você entende, você consegue entender a estrutura, porque precisa ter. Então, hoje vamos introduzir advérbios. Então, o advérbio, a função dele é expressar várias circunstâncias que cercam a significação do verbo. Aqui, vocês conhecem, naquela classificação do advérbio tem de modo, de tempo, de lugar. E esse é um advérbio de intensidade, que também é classificado também. E isso que vamos ver aí, já estamos vendo na tela. Então, a primeira expressão que tem aí é que desenho maravilhoso. Então, eu adjetivei o desenho. Que desenho maravilhoso. Correto? Está aqui. Você adjetivou isto. Mas isso aqui, sempre à esquerda, é em português. Mas a aula é para aprender aqui, aquela direita para a esquerda, que é o hebraico. Então, em português é assim que se expressa, mas em hebraico não é assim que se expressa. Nem tem que aqui, tem eise. Eise, este, desenho, tziur, neredar, maravilhoso. Então aqui já vimos uma frase, que desenho maravilhoso. Então esse maravilhoso aqui não é um adjetivo? Sim. Já aprendemos muitos adjetivos aqui? Já. Aprendemos vários e hoje vamos citar dois. Neredar
e Metsuyan. Já aprendemos esses dois. E são adjetivos, qualificando ali o substantivo, qualificando o verbo, enfim. Então, qualificando o substantivo, nesse caso aqui, esse desenho é um substantivo, não é mesmo? Um desenho, essa palavra não é um substantivo? Muito bem. E do lado dele, então, vem um adjetivo, que é maravilhoso. Então, este desenho maravilhoso. Fácil. Já vi uma frase com qualificando o desenho. Qualificando o desenho. Muito bem. Esse desenho é maravilhoso. Isso é muito bom. Agora, vamos ver de que forma que foi expressado que a pessoa responsável para o desenho, como ela praticou aquele desenho, de que forma, mais ou menos, como que foi? Ah, não estava tão bom, não. Então, como que eu vou expressar a circunstância qual foi escrita esse verbo? Então, não falou apenas que ele desenha, ele falou que ele desenha maravilhosamente. Não é só um desenho, foi desenhado de uma forma maravilhosamente. Se eu faço essa expressão, o maravilhosamente, então, vai ser um advérbio. Isso não é adjetivo, igual a frase que usa um adjetivo é essa aqui. Que desenho maravilhoso. Mas aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou expressando uma circunstância que vai cercar um verbo. Qual que foi a circunstância? A forma que foi feito aquele desenho. Maravilhosamente. Então, essa circunstância que seja, ela traz uma significação para esse desenho. Não era um desenho simples. Era um desenho que foi feito de um modo, um desenho de uma forma maravilhosamente. Eu coloquei vários, nesse desenho ali, eu coloquei tons que foi assim, impressionantes, deu uma luz diferente. Ele trouxe uma expressão diferente quando eu vi aquela pintura. Vou falar que eu fiz no curso que eu fiz quando eu fiz faculdade, eu fiz jornalismo. E ali a gente teve, certamente, que a gente fez crítica de artes. A gente foi fazer aula de, vamos dizer assim, crítica de artes. Então a gente foi visitar, certamente. Vimos muitas exposições, vou dizer assim, né? Mas modo simples, de artes, de quadros, e a gente era obrigado ali pela aula a aprender a entender. Do contrário, a gente não seria um crítico, porque o jornalista ele tem que ser crítico de artes, e eu precisava entender o quadro, e a gente aulas e aulas, né, no período ali, a gente fazia muitas aulas para entender como que eu vou fazer a resenha do quadro. Então, como que era a forma que ele expressou cada ponto dele, o que significava aquela fonte que a gente tinha que entrar nos quadros e ver ali uma história, né? Para você fazer ser crítica, era de quadro, era de filmes e tudo mais. Isso é o jornalismo, o curso que eu fiz na época de faculdade. Então, nós tínhamos que ver o modo que expressado aquela literatura, né? Aquele desenho. Então, foi maravilhosamente desenhada. Foi uma expressão, foi uma forma aguda. Tínhamos que entrar dentro da intenção do artista. Então, você precisa de usar um advérbio se você também quer expressar assim. Elas desenham de que forma? Maravilhosamente. Não é comum, então tem que ser o advérbio maravilhosamente. Então, a gente precisa usar o advérbio? Sim. A gente tem que falar. Ali foi feita uma análise de qual forma?
Então, não foi uma crítica, né? Mas ela fez, não precisou fazer uma resenha jornalística, né? Ela fez ali você próprio vai olhar ali e fala, meu Deus, eles desenham maravilhosamente. Não é aquela forma comum. Então, é advérbio. Então, é isso. Já nos situamos, já entramos dentro do advérbio. Então, a gente sabe que não é um adjetivo. Simplesmente, o desenho é maravilhoso. Eu adjetivei o desenho. Eu adjetivei, então, um substantivo. O desenho é o substantivo e maravilhoso é o adjetivo. Vamos agora então observar a primeira frase. Ele desenha maravilhosamente. Hu metzair neredar. Vou ler aqui, parei um pouco, eu vou ler em hebraico aqui. Eizer tziur neredar. Ele, não, desculpa. Este desenho é tziur. Tziur. O pintor é tsayar. O desenho é tziur. E neredar é o adjetivo. Mas aqui você vai ver a frase. Ele desenha maravilhosamente. Ele metzair neredar. Muito bem, já vimos o pronome ele, já vimos o verbo conjugado na terceira pessoa que você já aprendeu, o verbo que tem esse paradigma assim, esse aqui, no infinitivo, desenha, vai ser letzair, não está aqui, né? Mas aqui está ele conjugado, metzair, não letzair. Letzair é infinitivo, mas aqui está conjugado na terceira pessoa, porque você já viu aqui que tem o mem prefixando, né, como prefixo, tiro prefixando, como um prefixo no verbo letzair. Então, ele vai ficar na terceira pessoa, metzair, masculino, né? Metzair. E sabendo nós, que já estudamos, fizemos lá aquela aula de verbos, né? Toda aquela aula lá do início da lição 5, vai procurar nas videoaulas lá, número 5, a primeira parte tem lá vários verbos, e acho que na parte 2 fizemos esse formato de verbo que tem essas vogais temáticas, como eu vou ler aqui, ó. Metzair. Então, tem o a e o e. A e o e. Um outro verbo que tem uma vogal temática é levaquer. O outro, levashel. Então, a, e sempre tem. Então, para esses verbos, você sempre coloca o mem como prefixo para conjugar ele. Então, tem que ter me, sair, que vai fazer parte agora da estrutura do verbo. Isso você já aprendeu na aula que eu fiz de verbos. Siga lá todas as aulas, que para cada formato lá, cada paradigma, eu coloquei lá como se usa as vogais temáticas. E para esse tipo de verbo tem que ser colocado o mem como prefixo. Ele desenha. É um verbo desenhar. Isso não é substantivo e sim um verbo, não é mesmo? Ele desenha é um derivado do verbo, é um substantivo de um verbo. Então, ele desenha, está na terceira pessoa porque o verbo está desenhar. Ele desenha está conjugado. Ele desenha maravilhosamente. Mas aqui não tem nenhum um sufixo igual em português, mente, maravilhosamente, excelentemente, categoricamente. Português tem. Em hebraico, os advérbios não possuem
uma forma especial. Em muitos casos, os adjetivos são utilizados na função de advérbios, se bem que sempre na forma do masculino singular. Então, vejam bem, forma do masculino. Os adjetivos são utilizados na função de advérbio. E também não está nem no plural, está sempre no singular. Então, vai ser fácil essa aula. Como que eu vou entender que isso aqui não é adjetivo e sim advérbio? Não é igual ao português. Aqui tá maravilhosa, aqui não é maravilhoso, não é um adjetivo, aqui é maravilhosa. Só que o adjetivo aqui foi acrescentado sufixo mente em português. Em hebraico nem precisa, não precisa acrescentar não. Ele não tem essa forma especial como em português, porque assim você já sabe fácil que é um advérbio, mas e aqui eu estou vendo uma forma de adjetivo, mas não tem sufixo, não precisa. Se você ver ele assim, a função do advérbio é o quê? Expressar várias circunstâncias que cercam a significação do verbo. Então, de que forma que ele desenha? É de qualquer forma? Não. Não é de qualquer forma. De que forma que é? Maravilhosamente. Então, ele está aqui cercando a significação, ele está cercando a significação do verbo. Qual forma que ele faz? Maravilhosamente. Essa é a expressão. Outro exemplo agora, no plural, por exemplo. Vamos fazer no feminino. Então, Hu metzayer nereda. Ele desenha maravilhosamente. Ela desenha maravilhosamente. É Ri metzayeret nereda. Então, já sabemos colocar também o feminino de letzayer, terceira pessoa, feminina é metzayeret. Muito fácil. Então, ela metzayeret nereda. Ela desenha maravilhosamente. Vamos para o plural. Eles desenham maravilhosamente. Hem metzayerim nereda. Então, trabalhem as modificações aqui do plural, do verbo. E elas metzayerot nereda. Então, eu vi que mesmo no plural, o advérbio mantém a forma de adjetivo mesmo, que é na forma do masculino. E também no singular. Eu vi que aquela era plural, mas o advérbio nem mexeu em nada, não modificou nada. Era plural masculino. Advérbio também nem modificou nada. Então, eu não preciso concordar com esse verbo, não. Eu preciso concordar com o verbo aqui? Não vou precisar. Então, ele vai ser chamado de advérbio. Aqui, advérbio, esse aqui. Então, todos esses aqui. Se eu estou vendo aqui, cercando um verbo, a significação do verbo, que eu tenho que dizer que esse verbo, que esse desenho, que ele desenha, né? Conjuguei, eu desenho, tu desenhas, ele desenha, nós desenhamos. Então, eu estou falando de verbo. Então, esse aqui está na terceira pessoa. Então, eu preciso dizer que ele desenha estrondosamente, maravilhosamente, redundantemente. Aí você vai colocar o quê? O adjetivo na forma de advérbio. É só isso. Então, se você colocou adjetivo aqui, ele não se chama adjetivo, não é nomenclatura de adjetivo, e sim de advérbio. Verbo, expressei mais, quero trazer mais significação ao verbo numa expressão adverbial. Então, coloque nessa posição de singular e masculino do adjetivo. Foi isso que aconteceu com todos. Então, é fácil. Ele desenha lindamente, maravilhosamente, glamorosamente. Então, já sabe. Vai usar esses adjetivos perfeitamente. Então, você vai usar esses adjetivos pegando lá
a forma dele de adjetivo. É só isto. Aí você fez o advérbio? Fez. Pronto, é só isso a aula? É, basicamente. Agora é só mais esses exemplos para vocês verem uma diferença básica aqui. Porque nessa frase, elas são o quê? Cozinheiras o quê? Excelentes. Você está adjetivando a cozinheira? Sim. Cozinheira é verbo? Não. Cozinheira é substantivo? Simplesmente um substantivo. Então, excelentes aqui vai continuar como adjetivo. Então, hen, elas são cozinheiras. Aí, ó. Tabariot, tabariot. Isso é plural de cozinheira, cozinheiras. Elas, cozinheiras, metsuyanot. Então, elas são metsuyan, não é excelente? Metsuyan. Aprendemos, não? Na aula passada, por isso que é bom, voltem aos vídeos, aulas passadas, porque tudo que a gente aprende, você vai usar nas aulas posteriores. Não faltem, não percam as aulas, não fracionem as aulas, tem que fazer a aula na íntegra, isso é para você. Uma aula só sua aí, ó. Você está ganhando a aula. Agarre a esta aula, agarre a esta aula. Isso é muito bom. Você está aprendendo fácil e rápido aqui. Olha onde você já está e o tanto que você já lê. Vocês que já estão aqui conosco desde o início, vocês conseguem ler tudo. Muito fácil. E agora eu já consegui ver até um advérbio. Como é bom saber, né? Estudar aqui com esse hebraico fácil com Elisa. Muito bem. Então, elas, tabariot. Ah, vocês conhecem mitbar? Conheço, essa palavra que é conhecida é mitbar, cozinha. Bamidbar shel Dina. Foi a lição anterior a esse vídeo. Então, mitbar. E aqui é tabariot. Mitbar, tabariot. Ok? Mitbar, tabariot. E tabariot, que é cozinheiras, e metsuyanot. Então, aqui você viu que para adjetivo, você sim tem que ter concordância aqui no adjetivo. Para o substantivo, você tem que ter concordância com o adjetivo. Então, ele não tem papel de advérbio aqui, não. E outra que olha como ele está. Em qual estrutura aqui de números? Plural. Então, nós já sabemos que o advérbio ele nem tem essa modificação, não é mesmo? Ó, não modifica, não. Esse modificou porque concordou. E no masculino, mesma coisa. Tabahim. Esse é tabahim. Metsuyanim. Então, cozinheiros, eles são cozinheiros excelentes. Eles são tabahim, metsuyanim. Então, aprendam tabahim. Tabahim, não é tabahim não, tabahim, metsuyanim, eles são cozinheiros excelentes. Tabahim, metsuyanim, eles, cozinheiros excelentes. E agora vamos para advérbio. Então, saímos de adjetivos, porque concorda com substantivos, mas agora vamos falar sobre como que fica a circunstância que cerca significação de verbo, que é somente o advérbio que faz isso. Ele faz o quê? Essa é a função dele, expressa a circunstância. De que forma que eles cozinham de que forma? Excelentemente. Rapidamente, eles são rápidos. Nosso Deus, eles cozinham de uma forma rapidamente, eles cozinham rapidamente os assados, eles cozinham tudo rapidamente, num modo. Então, foi classificado, expressou em qual circunstância? De advérbio, ok? Então, se você quer expressar mostrando
como foi, né, a circunstância do que ficou expressado, a frase, como que ficou como foi expressado o verbo cozinhar, que é o verbo cozinhar que ficou, eles cozinham, o verbo cozinhar, eles cozinham, terceira pessoa conjugada do verbo. Se tem o verbo, então você vai pôr o adjetivo em forma de advérbio. Eu falo que é adjetivo aqui, mas ele não é um adjetivo aqui. Então aqui ele se chama advérbio. Somente porque ele cercou a significação do verbo. Porque ele quis mostrar como que foi, como que eles cozinham? Metsuyan. Como que eles cozinham? Metsuyan. Cozinham Metsuyan. E elas cozinham Metsuyan. Entendeu? Elas cozinham, porque cozinham é verbo. É só lembrar isso e ponto final nessa aula de advérbios. Então, vocês aprenderam hoje a usar o advérbio na frase. Agora expressamos muito bem essa função do advérbio, que a gente vai expressar as circunstâncias que ele cerca a significação do verbo. De que modo que ele cozinha? Rapidamente. Eles cozinham maravilhosamente. Então, usei advérbio, não precisei ficar colocando mente, é só pegar o adjetivo. Nesse formato, tem que ser masculino e singular. Nada de concordar como substantivo. Agora, se é substantivo, então já não é advérbio aqui. Muito fácil? Aqui é só adjetivo mesmo. Se você for ler assim, não acha que está errado, você já sabe, não, a frase, essa é a construção, porque isso aqui é um advérbio. Eu quero expressar essa circunstância. Como que ele viu o verbo? De um modo X, modo excelente, maravilhosamente. Isso, então já tá bem expressado, mas vamos praticar mais à frente. Gostaram? Então colaborem, por favor, deixem o like. Vocês não passem as aulas sem deixar os likes. Isso é sinal que sim, eu gostei. E o YouTube tem que entender que vocês estão gostando de fato para que ele alcance mais e o canal continue. Muito bem, então só agradeço até aqui. Vamos para a próxima aula, tem muito conteúdo, boas. Então, fiquem conosco. Deixem likes e também acionem os sininhos para saber que já chegou a próxima aula, mas façam muito bem todas as aulas. Não fiquem fracionando, porque tem que aprender tudo. Vocês viram como é importante. Eu poderia passar essa aula só de olhar e decorar a frase. Já sei o que é de verbo ali. Mas aqui vocês tiveram bastante atenção em detalhes aí que teria que ser necessário. Então, esse método, nada aqui é comum, nada. Tudo tem que aprender, é um conteúdo, todo ele é muito importante. Então, agradeço, shalom. Esse dia é um dia muito importante também, ok? Shalom.